Massaro, Flávio Pará, Rádio CM Esporte. Massaro, que tipo de pressão você espera encontrar lá contra o Joinville? Bom dia, Pará. Acredito que devido à pontuação das duas equipes, tudo que foi apresentado no primeiro turno e ainda mais por termos vencido a equipe de Joinville na nossa casa, onde foi um grande jogo, um jogo aberto, acredito que no domínio deles com a torcida deles, eles vão buscar esse resultado. Até porque é o início de segundo turno, onde toda pontuação, né, principalmente você fazendo o seu dever de casa, ela te coloca numa situação privilegiada do campeonato, para que você possa aí, não depender da última partida para uma classificação. Então, os jogos em casa, tenho certeza que assim como nós, o Carlos Zeno, pensamos, tenho certeza que as outras equipes também vão pensar. Então, com a torcida deles, né, no campo deles, e como foi o jogo aqui, eu acredito que deva ser mais uma vez um jogo aberto, né, um jogo bem disputado, onde eles vão pressionar por conta do resultado. Massaro, pelo senso de felicidade, sabendo que o resultado do último jogo foi favorável ao Renault e poderia inclusive ter até ampliado pelas chances de gols que teve, o Joinville, por jogar em casa e para recuperar a pontuação, deve ir para cima. Como que pretende postar a tua equipe para aproveitar principalmente os contra-ataques, como aconteceu o gol aqui? A gente vem fazendo um modelo de jogo, não deixando de lado aquilo que o Carlos Zeno tem de melhor, né? A gente tem uma identidade desde o início da minha chegada, de um perfil de trabalho, mas a gente também tem que tentar movimentos onde que a gente neutraliza o adversário. E a ideia, analisando o time do Joinville, nós fizemos alguns movimentos de proposta de jogo sim, mas muitas vezes também de neutralizar o adversário, onde a gente criou contra-ataques. Inclusive um gol nosso foi de contra-ataque, né? Aliás, o único gol nosso foi de contra-ataque, e tivemos aquela outra chance com o mesmo fio, numa situação que a gente trabalhou, uma saída de bola nossa, onde a gente fez uma flutuação com o Jeremias por dentro, né? Dando bastante mobilidade à equipe. Então, o gol que saiu foi de um contra-ataque, mesmo sendo uma bola parada, né, um posicionamento da equipe, e o gol que a gente teve uma chance muito clara foi de uma jogada da proposta de jogo mesmo, com flutuação, aproveitando espaço entre linhas. Então a gente vai seguir mais ou menos no mesmo modelo, não dá pra gente inventar muita coisa, né? A gente sabe que eles vão pressionar, então a gente vai ter que ter uma atenção redobrada de marcação, mas também a gente sabe do poder da nossa equipe quando tem a bola no pé. Vamos valorizar mais essa posse de bola ainda, a gente sabe da qualidade da equipe de Joinville, mas também nós temos totais condições de fazer um grande jogo lá. Acho que a gente tem que continuar desse jeito, com coragem, né, com muita personalidade, lutando por cada espaço do campo, né, um time bem competitivo mesmo. A gente tem dentro da gente isso. Sempre volto a falar porque é um número expressivo. Hoje nós somamos mais de 62% de aproveitamento desde a minha chegada aqui. São 15 jogos, se eu não me engano, 14 ou 15. A gente perdeu apenas 2 partidas, então isso mostra o nível, né, da equipe, de competitividade dela, o como ela se entrega dentro do campeonato. Então, independente da pressão, que eu tenho certeza que vai ser grande de Joinville, nós vamos estar preparados para neutralizar as ações ofensivas deles e utilizar isso como um lado positivo para explorar não somente um contra-ataque, mas uma posse de bola para a gente ter um volume de jogo melhor. Massaro, qual foi os pontos que você detectou positivo da equipe do Joinville que te preocupa para o jogo de amanhã? Uma equipe que é praticamente líder da competição, né? Nós perdemos a liderança agora com o jogo devido à vitória do Marcílio Dias, mas estamos falando de um ponto de diferença, está tudo bem embolado ali. É uma equipe consistente também, né? Muito rápida, muito leve, apesar de ser jovem, tem bons valores individuais. Eu acredito que a totalidade dela, da maneira com que ela usa também muito o contra-ataque, ela tem uma transição ofensiva muito, muito grande. Então a gente está analisando, estudando, né? Eu acho que vai ser um jogo bastante franco, mais uma vez. Então, eu tentar mais com que a nossa equipe entenda essa velocidade da equipe do adversário, mas que a gente não entre nessa correria, mas também que a gente consiga ser postado para neutralizar esse tipo de ação. Mas eu acredito que tudo baseado numa posse de bola. Acho que o nosso perfil nesse sentido vai ser a posse de bola. Massaro, você acredita que a tua equipe, sendo uma equipe mista em termos de idade, tem jogadores mais experientes e jogadores mais novos, o Joinville já é uma equipe com praticamente todo o elenco jovem,
ou mais jovem do que a do Carlos Renault. Você acredita que isso pode ser um ponto decisivo para vocês conseguirem sair de lá com um resultado positivo? Eu não digo até nenhum empate, eu digo até mesmo uma vitória, sabendo jogar, usando a experiência para poder combater o Joinville dentro de casa? A todos os jogos que eu aqui fiz, independente do adversário que foi, sempre foi com uma proposta de jogo de vitória. Mas o jogo por si só, às vezes ele se desenha com dificuldades. Por exemplo, o jogo de nação, a gente foi com uma proposta, necessitava de uma vitória, né, por questões de tabela, né, por tudo que envolvia, e a gente teve um jogador expulso. Naquele momento, a gente já tinha construído um placar de 1-0. Naquele momento, se você analisar, pelo fato de estar com a menos, talvez um empate não seria mau negócio. Então, na verdade, o jogo por si só, às vezes ele encaminha para um lado que às vezes você não escolheu, você não tem muito, às vezes, domínio sobre isso. Às vezes você tem 2, 3 atletas abaixo, 4 atletas abaixo, e aí o empate acaba sendo sensacional. Aquele dia, por exemplo, com o próprio Figueirense, tomamos um gol e para nós o empate seria a vitória. Então, a gente vai fazer proposta de jogo, né, o perfil, para vencer a partida, como foi todos os outros jogos. Mas acredito que, assim, devido a tudo que acontece e essa parte da juventude deles, se eles conseguirem ter o apoio da torcida, né? A juventude ela é muito para essa parte de motivação. Se o jogo deles encaixarem e, né, com o apoio da torcida, esses jovens eles crescem, né? Daí o vigor físico prevalece, né? Eles ficam altamente motivados. Mas o inverso também é verdadeiro. Ao mesmo tempo que a torcida lá não tem paciência, é uma torcida típica, né? Dispensa comentários. Ela, com certeza, em vez de apoiar os 90, ela vira o lado contrário, pela impaciência, e isso pode fazer com que o jovem sinta. Então, eu acredito que dentro do contexto, a parte da juventude ela tem essa sua motivação por si só, mas ela também pode, pelo lado contrário, às vezes precisar de uma experiência, um pouco mais de maturidade para aguentar uma pressão, né, ou para continuar tendo força. Aí a nossa equipe, por ser mista, ela pode ter uma vantagem nesse sentido. Mas por isso eu falei, temos que trabalhar para neutralizar as ações, né, da equipe de Joinville, para utilizar o campo ao nosso favor, né, a atmosfera do jogo em si, para ver ao nosso lado. Massaro, falando de evolução da sua equipe em competitividade, você acredita que já está chegando naquilo que você quer, a equipe do Carlos Renault? Hoje, você analisa alguns atletas, vou dar um exemplo do Jeremias. Jeremias, quando chegou, foi apresentado ao futebol catarinense, vamos chamar assim, vamos dizer assim, com uma qualidade que encantou a todos, né? Um jogador rápido, leve, e de repente ele deu uma. Aí nós, poxa, eu falei, é normal devido ao tempo de inativo que ele estava, o acúmulo de treinamentos e jogos, entra uma carga em cima do atleta e ele nivela um pouco, para da evolução. Depois de um certo tempo natural, ele volta até a crescente dele. O caso do Lucas Gonçalves também. O caso do Milton, que muitos aqui no início, depois ele teve uma lesão na panturrilha, aí o Milton não é o Milton do Camboriú, normal, teve uma lesão, um tempo parado, né, até ele voltar à forma física, o ritmo de jogo, você vê a evolução e como está o Milton hoje. Mas na sua totalidade o time está assim. Hoje o time encontra-se bem condicionado, encontra-se com um ritmo de jogo, né, quase praticamente aí 15 jogos. Então, nesse contexto todo, a equipe evoluiu. E quando você evolui fisicamente, às vezes, muitas vezes, a gente chega a questionar, tem gente, pô, o time morre no segundo tempo, o time está sem perna. Não foi isso. As análises feitas por mim, pela minha comissão, ela é muito clara. A tomada de decisão dos atletas, às vezes, ela é errada. E quando você quer fazer uma proposta de jogo e você pressiona o adversário, faz uma linha alta e toda hora tem que correr para buscar essa bola, toda hora tem que armar, aí eles tomam algumas decisões erradas, onde faz com que eles corram a mais. E é natural que sofram mais. O jogo do Figueirense foi nítido isso. Faz força para roubar a bola, faz força para atacar, faz força para roubar a bola de novo, faz força para atacar. Enquanto o Figueirense ficou postado, fez o gol dele, trabalhou a bola, tocando na boa, sem muito desgaste. Enquanto nós tínhamos que criar devido à situação de estar perdendo de 1-0. Então, hoje a equipe está pegando um padrão físico que eu quero, de acordo também com o ritmo de jogo, mas também principalmente o entrosamento, né? Eu consigo fazer variações. Nesse último jogo nós fizemos praticamente 3 variações táticas. Nós jogamos um 3-4-3, aí depois eu marquei no 4-1-4-1 e no final do jogo, com a expulsão, nós fizemos um 5-4, vamos dizer assim, né? Bem dizer, para poder ter uma marcação mais forte para garantir o placar. Então tudo isso
Às vezes nem sempre é treinado. Eu não vou ficar na semana, vamos fazer 3-4-3, 4-1-4-1. Você trabalha questões de linhas e eles por si só se entendem, porque teve outros jogos que eu já fiz o 4-1-4-1, então já está na memória deles. Então isso faz com que eles comecem a chegar realmente muito próximo daquilo que eu espero, né? Sobre variação tática dentro do jogo, mas principalmente pela liberdade das tomadas de decisões. Eu volto a falar o mesmo exemplo, Jeremias me sai de uma beirada, vem por dentro como se fosse um volante para fazer jogada onde deixa o fio na cara do gol. Então isso daí é um comportamento na tomada de decisão dele, mas ele sabia que se perdesse a bola ele tem que fazer uma recomposição de linha. Então realmente agora nós estamos chegando próximo, né, da onde a gente necessita. Eu só ainda preciso trabalhar um pouco mais a tomada de decisão deles, para que a gente erre menos. Marcelo, com relação a uma colocação tua dias atrás, relacionado a que o Renault às vezes jogava com -3, -4 jogadores pelo rendimento, pela entrega, pela dispersão, enfim, pela maneira que alguns atletas não vinham se portando nos jogos. Você acabou fazendo algumas substituições para esse jogo contra o Joinville, que o Renault venceu por 1-0. No momento que os jogadores foram para o banco, você acha que a maturidade veio, eles entenderam o que eles estavam fazendo de errado e para que voltem ao time titular eles precisavam tomar a decisão diferente daquilo que eles vinham fazendo? Como é que eles sentiram essa saída, essa sacada do time titular? Eu não vou dizer a palavra satisfação, que fica muito pesado, mas eu bati um papo. A gente faz o estudo dos vídeos, né? Fizemos ontem, vamos fazer um agora antes do treinamento, hoje nós vamos fazer do bola parada. Então, eles também se enxergam, vamos dizer assim. A gente estuda junto, põe o vídeo lá e mostra, viu o movimento aqui, viu ali. E também é natural, às vezes, atletas vêm jogando muitos jogos, eles precisam de um tempo, precisam dar uma recuperada, dar uma descansada. E eu bati o papo, falei, isso aqui é um erro excesso, vamos estudar mais, vamos trabalhar mais de semana, precisa ganhar mais força, vai descansar agora. Bem franco, bem aberto com eles, mas acho que ninguém gosta de sair. A partir do momento que você sai da equipe, você vê que você não tem uma cadeira cativa, porque comigo ninguém tem cadeira cativa, é produtividade. Eu enxergar que aquilo vai fazer melhor para o time, não importa quem seja, eu vou trocar. Eu acho que isso faz parte do meu trabalho, eu tenho essa autonomia, mas eu utilizo ela da maneira nunca nada pessoal, mas simplesmente por questão de combinar jogo. Às vezes tem um atacante que eu acho que combina melhor com o outro, para aquele jogo aquela característica que me serve mais. Então eu falo para eles, vocês todos têm características diferentes, eu vou unir para cada jogo que eu acho que vai combinar mais para aquele perfil de jogo. Então várias vezes eu faço mudanças, mas às vezes atletas que vêm jogando com frequência, quando eles saem, por algum motivo e aí acho que faz a luzinha acender, fala, poxa, peraí, deixa eu dar um pouco mais de foco, deixa eu dar mais atenção a esse meu erro, porque isso realmente agora está me prejudicando. E a gente partir desse princípio. Mas foi tudo muito aberto e também atletas que saíram podem voltar a qualquer momento e quem nem jogou pode vir a jogar. Por esse jogo mesmo devo fazer algumas outras alterações, né? De acordo com a semana, também questões de lesões. Então é o grupo, né? Quando eles entenderem isso, mas é importante às vezes esperar um pouquinho, né? Porque o cara olha e começa a falar, poxa, eu acho que tem razão, porque senão a gente fica toda hora o chato falando. E eu falei para eles, eu vou ser o mais chato do mundo. Durante a semana, teoricamente eu fui o Joinville deles, eu fui o adversário deles a semana toda, ainda vou ser agora de manhã no treino. Aí, quando acabar, aí amanhã a gente tá junto, né? Daí eu viro o Carlos Renault, agora eu sempre sou o adversário, eu sou inimigo deles durante a semana, porque se eles não entenderem a dificuldade que é de um jogo, na semana ela tem que ser muito parecida com o jogo. Mas a gente estuda, mostra o erro para que a gente possa evoluir, né? Mas eu acredito que essa troca faz bem também para o grupo, né? E também quem está de fora ter a oportunidade de jogar, se sentir útil, porque eles são úteis. Não é porque às vezes o cara joga menos que ele é menos importante que o outro. Então acho que isso também faz bem para o elenco. Marcelo, voltando à Série B, né? O Alex Bruno e o Denison receberam uma premiação, o goleiro menos vazado e o atacante, né, o homem-gol da competição, que foi o Alex Bruno. Queria que você avaliasse, que avaliação você faz do desempenho dos jogadores e da sua equipe também, né? Primeiro, parabenizar os dois pelo feito, é importante isso, né? Conquistas pessoais, mas se a gente vê por um todo, eu não vi as demais premiações sobre a equipe menos vazada ou a equipe com mais o melhor saldo de gols da competição. Acredito que deve ter sido o Criciúma, até pelo número de jogos a mais que fez, mas eu acho que isso mostra o poder da equipe, né? Porque você tem um ataque, tem o artilheiro e você tem um goleiro menos vazado, então isso mostra um equilíbrio muito bom nesse sentido. Acredito que a gente já deva ter aí
algumas outras metas atingidas no sentido individual, né, que eu digo às vezes, por exemplo, não sei se teve premiação de assistência, por exemplo, mas se tiver, com certeza, se a gente tem um artilheiro do campeonato, a gente tem alguém ali que está entre os melhores, né, de assistência. Então, os nossos zagueiros talvez com o menor número de cartões, porque para a bola não chegar no goleiro ali, a gente tem uma marcação forte. Então, dentro de tudo isso, eu fico feliz pelo contexto do Carlos Renault estar figurando, independente do campeonato que ele disputa, né? Está colocando lá o artilheiro do campeonato mais um ano. É mais um ano que eu faço a Série A2 e mais um ano que eu tenho artilheiro do campeonato. O ano passado o Vinícius Urbano foi artilheiro da competição, esse ano o Alex Bruno. Então, eu acredito também, olhando um pouquinho para o outro lado, que o trabalho vem sendo feito de uma maneira boa, devido ao número de gols, né, que fazemos, esses dois artilheiros. Mas dá parabéns. E a equipe, infelizmente, eu não posso, na totalidade sobre pontuação, talvez se fosse igual ano passado, de pontos corridos, nossa chance seria muito maior. Mas não foi isso que aconteceu, assim o destino quis. Acho que a gente vai relembrar isso eternamente, até ter o acesso. Pelo menos até o ano que vem a gente relembra. Aí, tendo acesso, a gente acaba esquecendo isso um pouco e dá uma sequência melhor, mas, como eu sempre falei, um aprendizado que a gente possa estar usando agora na Copa Santa Catarina. Essa dor que ficou, a gente pode transportar ela para Santa Catarina para nos sentir de novo. Que seja não só para mim, mas para todos eles, um aprendizado no sentido de evolução. Para o jogo de sábado, uma certa combinação, desfalques, Neguete, Vermelho, durante a semana algum jogador sentiu que você acha que não vai poder contar e talvez aí algumas mudanças? Continua no departamento médico o Xavier, o Lucas Gonçalves, agora o Neguete entra como suspensão, Milton também está suspenso, se eu não me engano são esses os desfalques. E o Denison também foi expulso no banco de reserva. E eu confesso, não foi ele que falou, e eu contei para o árbitro quem falou, eu tinha que ser justo. Eu falei, não foi ele, foi tal pessoa que falou, mas ele quis manter, aí ele falou, foi ele mesmo. Eu falei, não foi, o senhor está lá no campo, o senhor não viu? Não tem como o senhor ver. E eu fui no quarto árbitro e falei assim, não foi ele, mas ele quis manter a expulsão, então vou respeitar. Isso é muito difícil, é uma coisa que eu fico... Ontem teve um episódio do treinador Alan Al com o juiz. Todo mundo falou que ele tentou bater no juiz. Eu vi o jogo e assisti depois e tem até a filmagem. O juiz dá o cartão e aponta o dedo assim para ele. Ele vem, dá para ver pela leitura labial, manda ele falar, abaixa esse dedo, aí ele profere palavras carinhosas ao árbitro na hora, mas ele pede para baixar o dedo. Ele fala, abaixa esse dedo e faz assim. Quando ele fala, abaixa esse dedo e faz, enquanto ele fala, ele faz o ato, o juiz abaixa o dedo. Aí todo mundo, ele quis bater no árbitro. Não vamos por partes. Ele falou, abaixa esse dedo. Foi bater no árbitro. Então a gente também, vira uma coisa, generaliza, potencializa uma coisa que não precisa. Não foi dessa maneira. Mas eu te pergunto, quando a gente erra, qualquer coisa que a gente fala, o árbitro vem, ele nos acua, ele dá cartão, ele também pode errar, isso não estou dizendo, mas quando ele erra, como é que é o critério? Porque se eu estou na beira do campo e eu ofendo ele me expulsa. Quantas vezes ele chega pra gente, já colocando, se colocando acima como um ser superior? Eu nunca falei um palavrão para eles, eu não brigo com eles, mas eu questiono, por que o senhor não usou o mesmo critério? Lá foi um carrinho por trás, aqui foi um carrinho por trás, lá foi uma disputa no ombro, aqui foi uma disputa no ombro. Eu sempre cobro critério. Se ele usar um critério contra a minha equipe, não tem problema nenhum, que ele use também a outra. Para mim é isso, é critério. E aí eu sempre cobro isso. Nossa, eles vêm às vezes muito... Aí eu faço às vezes uma pergunta e falo, olha, os jogadores deles estão matando a jogada, cada hora uma pergunta, o senhor pode fazer isso no vestiário. Se eu revezar essa falta, eu sigo sem cartão ou no segundo tempo vai começar a ter cartão? Eu preciso saber o critério dele. Se ele deixar esse revezamento, eu vou instruir meu atleta. E aí ele vem com, não conversa comigo, não quero falar com você fica quieto, é umas coisas bem... Você fica acuado, você não tem o que falar. E falam às vezes alguns palavrões. E não tem como a gente filmar. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma súmula? O árbitro proferiu palavra, não posso fazer isso. Mas isso que eu fico um pouco indignado. Eu acho que seria um pouco justo, até uma sugestão, o árbitro começar a apitar com algum instrumento dele que filmasse. Não somente a visão dele, mas o que os jogadores falam para ele. De áudio. Filmar, se ele tivesse um áudio também, porque hoje em dia tanta tecnologia, para que também o jogador se inibisse um pouco nas palavras, que também não pode, o próprio treinador não pode usar palavras, e ele também tem a postura dele. Eu acho que seria uma justiça maior,
porque ele fica com o poder da súmula no final, ele fica com o poder de qualquer ação de cartão na hora do jogo. Em contrapartida, todos os 22 jogadores, mais o pessoal do banco, mais os 2 treinadores, você não pode fazer nada. Não estou dizendo que a gente tem que xingar, mas poxa, você pode conversar. Tem árbitro que é super gente boa, super aberto, não tem problema nenhum. Tem uns que antes nem começa o jogo, ele já vem, né, te acuando. Então eu não acho muito justo não, até para deixar um comentário aqui sobre isso. Eu acho que a gente poderia rever. Inclusive espero que a gente tenha sorte nesse sorteio, que seja um árbitro totalmente imparcial, que independente de qualquer coisa, que ele tenha o mesmo critério, independente da equipe. Já saiu, Fernando Henrique? É. Bom. Fernando Henrique de Medeiros. Show.